Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, os canais da educação. Hoje nós vamos debater neste primeiro bloco a reforma urbana. E para isso nós convidamos o professor Bruno Meirinho. Bruno Meirinho é mestre em planejamento urbano, advogado, ex-candidato a prefeito de Curitiba, é professor nosso aqui do Centro Universitário Internacional Uninter, do curso de Gestão Pública, e um apoiador dos movimentos pela moradia. E a sua dissertação de mestrado foi o Planejamento Urbano de Curitiba. Bruno, em primeiro lugar, eu quero agradecer a sua presença nesse programa. Eu gostaria que você nos historiasse como é que surgiu esses problemas das ocupações irregulares, que é colocado de uma forma até depreciativa, como favelas, invasões, enfim, esses nomes que se dá a esse tipo de ocupação em que brasileiros, não tendo onde morar, acabam ocupando áreas públicas e particulares. Olá, Jorge, muito obrigado pelo convite. É um assunto muito importante, que toca muito as cidades brasileiras e também as cidades dos países do chamado terceiro mundo, dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, do mundo, os países em geral. Existe um livro que eu recomendo a leitura, àqueles que nos acompanham hoje, o livro chamado Planeta Favela, do geógrafo norte-americano Mike Davis. É um livro que relata a ocorrência dessas situações urbanas em vários países do assim chamado terceiro mundo. No Brasil, essa história remonta a várias décadas atrás, relativo a um evento histórico que ocorreu, muito trágico, da Guerra de Canudos. Na Guerra de Canudos, havia os soldados que foram mandados pelo governo até Canudos para enfrentar os revoltosos lá do local, da localidade de Canudos. E esses soldados, então, quando chegavam próximo do acampamento dos revoltosos, eles acampavam num local chamado Morro da Favela. Porque a favela é uma planta, é o nome de uma planta típica do sertão nordestino, do semiárido nordestino. Existe uma planta com esse nome, chamada favela. E esse morro, então, onde acampavam os soldados, tinha o nome de Morro da Favela. E esses soldados que o exército, que o governo mandou para lá, nesse período, eram trabalhadores, eram pessoas de baixa renda. Eram trabalhadores que tinham salários baixos, eram soldados do governo mandados para essa tarefa. Quando eles voltaram para o Rio de Janeiro, houve a promessa do governo de que eles teriam uma moradia. E eles ficaram aguardando essa promessa ser cumprida num morro no Rio de Janeiro, o primeiro morro ocupado do Rio de Janeiro, chamado Morro da Providência, onde eles aguardavam, né, uma providência do governo. E, com o tempo, esse morro passou a se chamar o Morro da Favela, pela identidade, porque eles ficaram tanto tempo, ficaram ali naquele período, né, da Guerra de Canudos, acampados no Morro da Favela lá, e depois passaram a viver no Morro do Rio de Janeiro e passaram a chamar Morro da Favela, ali onde eles moravam, o Morro da Providência, que é um bairro que existe até hoje no Rio de Janeiro. Esse que é o primeiro morro, assim, mencionado como origem das favelas, né? E a partir daí a gente passa a usar a denominação favela para designar as ocupações das pessoas que não têm moradia. Essas ocupações ocorrem por diversas razões. Essa é uma das origens, né? As pessoas que não têm recursos,
estão aguardando uma providência do governo, uma medida do governo, então ficam acampadas no local e, de repente, aquilo que era provisório passa a ser definitivo. Mas também no período de industrialização, de êxodo rural, que marcou a geografia brasileira, nos anos 50, nos anos 60, as cidades também cresceram muito e, de certa forma, a sua gestão urbana não deu conta desse crescimento populacional, não houve na cidade legal, na cidade regular, espaço para essas famílias viverem, né? E o mercado também é muito excludente, muito injusto, com as famílias que vieram para as cidades para trabalhar, para construir uma casa com dignidade para os seus filhos, né? Então a cidade acaba se tornando, sendo muito orientada pelo mercado excludente, e aí os espaços, então o espaço legal da cidade acaba não tendo espaço para essas famílias de mais baixa renda, e elas ocupam então áreas periféricas, ocupações nas bordas da cidade que passam a ser as favelas, as ocupações irregulares, porque são ocupações feitas sem autorização, são também chamadas de invasão, mas que os movimentos por moradia muitas vezes questionam o termo invasão, porque a invasão já criminaliza, já condena essas famílias que, na verdade, estão lutando por um direito básico, por dignidade para a sua família, pelo direito básico à moradia. Então, eles dizem, na verdade, que é um terreno vazio, há um imóvel, uma parte da cidade que ninguém está utilizando, que nenhum proprietário está dando uma destinação para aquela área, portanto, nada mais justo que as pessoas possam morar ali. E aí, esta é uma das origens, então, econômicas das ocupações irregulares, a falta de moradia relacionado com o grande crescimento das cidades, principalmente na metade do século XX. E com o tempo, então, essas famílias vão permanecendo nesses locais, vão produzindo melhorias com seus recursos próprios, com seu próprio trabalho, construindo cada vez casas melhores, melhorando a urbanização do bairro também, e aos poucos essa cidade vai se integrando ao restante da cidade, né? O que no começo era apenas uma parte periférica, uma parte excluída da cidade, se torna parte integrante, orgânica da cidade. Como advogado que atua nessa área urbanística, você, Bruno, evidentemente, e professor também dessa disciplina, você tem observado que a partir da Constituição de 88, e mais especificamente a partir do Estatuto das Cidades de 2001, foram colocados muitos instrumentos de regularização fundiária à disposição das prefeituras e principalmente dos particulares. Mas, de um modo geral, na prática, se encontra muitas dificuldades de se materializar esses direitos ou esses instrumentos, eles se tornarem efetivamente na vida das pessoas. Eu gostaria que você fizesse uma análise sobre isso também, já que você tem defendido muitas comunidades aqui em Curitiba que vivem em áreas ocupadas, essas áreas comumente chamadas de favelas. Sim, as ocupações irregulares, então, são uma realidade brasileira, uma realidade das cidades brasileiras, e que o que no princípio era considerado, era tratado como um problema, como até culpabilizando, criminalizando essas famílias que vivem em áreas irregulares, com o tempo passou a ser reconhecido como um fato das cidades que precisaria ser tratado como uma questão social, sabe, Jorge? Aí a Constituição de 88 teve um grande avanço ao reconhecer essa realidade social das cidades e perceber que a solução para esse problema não é criminalizar as famílias, não é marginalizar as famílias, mas tentar criar mecanismos de inclusão dessas famílias na cidade. É parte do conjunto geral de ações que chamamos de reforma urbana. É um dos itens da Constituição, o tema da reforma urbana, e que prevê principalmente o cumprimento da função social da propriedade, porque o direito à propriedade é um dos direitos fundamentais, mas a propriedade deve cumprir também uma função social. Ou seja, o proprietário não é aquele que tem o direito de manter um imóvel em meio à cidade, dispondo de infraestrutura e manter esse imóvel vazio, enquanto existem famílias inscritas em programas habitacionais, famílias que precisam de moradia. O Brasil tem uma estatística
muito problemática nesse sentido, uma vez que existem muito mais famílias inscritas, existem inúmeras famílias, milhares, milhões de famílias inscritas em programas habitacionais e, de outro lado, existem também milhões de imóveis vazios. A estatística da Fundação João Pinheiro sobre o déficit habitacional brasileiro revela que essas duas estatísticas são equilibradas. Se nós utilizássemos os imóveis vazios à disposição para produzir habitação para as famílias que não dispõem de uma moradia, nós poderíamos equacionar o problema da habitação. Desculpa, só uma partezinha, me parece que são em torno de 6 milhões de imóveis vazios no Brasil. Perfeito. E 6 milhões de famílias que precisam da casa própria. Seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso. O número é um pouco superior, mas é em torno de 6 ou 7 milhões, mas é muito preciso o que você colocou, dá uma dimensão, né, professor Jorge, do número de famílias, do tamanho do problema habitacional brasileiro. Cerca de 6 milhões de famílias precisam de uma moradia digna, ou vivem em subhabitações, vivem em áreas de risco, ou então vivem em habitações com coabitação familiar, numa mesma moradia, vivem 3 ou 4 famílias. Por quê? Porque as famílias não conseguem encontrar uma outra moradia para os seus filhos, depois que casam, poderem morar, e também famílias que pagam aluguel excessivo. Mais de 1/3 da renda familiar paga no aluguel. Quer dizer, são famílias coagidas a gastar grande parte da sua renda familiar no aluguel porque não dispõem da casa própria. Então, dado esse tamanho do problema da habitação, entre outros problemas urbanos, a Constituição de 88 incorporou o tema da reforma urbana e questiona as propriedades que não cumprem a função social. Portanto, a função social da propriedade é um princípio constitucional e aquelas propriedades que não cumprem a função social podem ter o seu IPTU elevado, podem ter mecanismos do município de obrigar, pressionar que o proprietário dê uma destinação socialmente útil para este imóvel. Isso depende muito da política municipal, do município atuar no sentido de dar uma melhor destinação para esses imóveis. Depende de um plano diretor bem redigido, de um plano diretor bastante preocupado com este tema da função social da propriedade. Porque o segundo aspecto que a Constituição também relaciona com a função social da propriedade é que quem define a função social da propriedade é o plano diretor do município. E o plano diretor deve ser participativo, deve ser democrático, deve envolver a população. E, além disso, então, existem outros mecanismos como o da regularização fundiária das ocupações irregulares. Não apenas de questionar os imóveis que estão vazios, mas também de dar mais dignidade daqueles bairros que têm déficit de infraestrutura, em que as famílias vivem sem uma rua digna na frente da sua casa, sem um serviço de saneamento básico, sem instalações regulares de água, luz, esgoto. Toda essa infraestrutura tem que ser assegurada em toda a cidade. Então, a ideia é que os bairros que estejam com esse déficit de infraestrutura tenham políticas públicas para esses bairros. E também que seja feita a titulação dessas famílias. Muitas vezes, Jorge, as famílias vivem na sua casa há mais de 30 anos e não podem ter, não recebem, não têm acesso a um documento, uma escritura que comprove a sua propriedade. E eu visito algumas vezes famílias nessa situação e as mulheres, as mães, né, os pais, os trabalhadores que vivem naquela casa dizem assim, olha, eu queria reformar a minha casa, mas eu fico com receio de vir alguém aqui embargar, de vir alguém aqui questionar o investimento que eu estou fazendo na minha casa. Então, as pessoas, às vezes, ficam sem condições até de melhorar a qualidade habitacional do local onde vivem, de ampliar a casa para o seu filho, né? Então, é preciso que haja também a regularização fundiária, no sentido de conceder a titulação desses imóveis, para que essas famílias possam ter mais liberdade, mais segurança, de poder permanecer naquela casa e também ter um patrimônio para deixar para os seus filhos. Nós sabemos que um dos instrumentos para que as famílias possam regularizar a sua habitação, o seu terreno que ocupam há muitos anos, quando o imóvel é particular, nós temos ali como um dos instrumentos o uso capião. Agora, quando o imóvel pertence ao poder público, como é que essas famílias podem regularizar o seu imóvel, já que um imóvel público, seja da prefeitura, do governo do estado, seja da União, em cima desses imóveis não é permitido o uso capião? Exato.
É uma restrição da Constituição, que não é permitido realizar uso capião em imóveis públicos. E quando foi elaborado o Estatuto da Cidade, foi prevista a uso capião novamente para os imóveis particulares e um outro item chamado concessão de uso especial para fins de moradia. No meio do jurídico urbanístico, chamamos de CUEM, que é a abreviação da concessão de uso especial para fins de moradia, CUEM. Então, essa concessão de uso, ela se constitui da mesma maneira que a uso capião, nos mesmos prazos, são 5 anos, com a única restrição de que ela se aplica apenas a posses realizadas, cumpridas antes de 2001, antes da data do Estatuto da Cidade, que é a Lei Federal 10.257 de 2001. A concessão de uso especial para fins de moradia não está no Estatuto da Cidade, ela estava na redação original. O presidente, à época, Fernando Henrique, vetou e republicou esse trecho na forma de uma medida provisória. Então, hoje, a concessão de uso especial para fins de moradia, que é, na prática, o mecanismo da uso capião em áreas públicas, mas não se chama uso capião porque uso capião não pode ser feito em áreas públicas, e ela é apenas uma concessão de uso, ela não tem os mesmos poderes do domínio pleno, ela permanece sendo um domínio do poder público, concedido ao morador para fins de moradia. Pode ser retomado pelo poder público caso o morador desvie a destinação do seu imóvel, dê ao seu imóvel outro uso. Mas a concessão de uso especial para fins de moradia, fora esse aspecto de que pode retornar ao poder público, ela tem todos os demais poderes. O morador pode vender, pode alugar, pode transferir para o seu filho, pode herdar, portanto, alguém pode herdar este imóvel, né? Dá todos os plenos poderes, né? E a concessão de uso especial, então, é o mecanismo que se utiliza em áreas públicas. Pode ser, inclusive, ter registro de imóveis ali desse direito, ou seja, dessa concessão. É possível? É possível, ele é registrado normalmente em cartório, ele pode ser utilizado para fins de garantia de financiamentos imobiliários também, tem todos os demais poderes, isso foi assegurado pela legislação brasileira já, os amplos poderes da concessão de uso especial para fins de moradia para essas finalidades, como financiamento, por exemplo. Mas na prática, professor Bruno, nós temos encontrado muitas dificuldades a essas famílias para que elas possam efetivamente assegurar esse direito. Eu cito o exemplo aqui de Curitiba, onde nós atuamos, em que o município já tem mais de 10 anos do Estatuto das Cidades e não temos notícia de nenhuma área que tenha sido regularizada através da concessão especial do uso para moradia. É verdade, Jorge. Sobretudo, quando a gente fala de reforma urbana, temos sempre o desejo de que seja assumida esta pauta da reforma urbana por todos os agentes, especialmente pelo município. O município tem que ser um parceiro da pauta da reforma urbana. Por exemplo, Jorge, aprovando zonas especiais de interesse social, que são áreas do município onde existam ocupações irregulares, para que possa facilitar, agilizar a regularização fundiária destas áreas, possa tornar viável a regularização fundiária dessas áreas, é importante que o zoneamento incorpore as zonas especiais de interesse social, as ZEIs, que foi uma luta histórica dos movimentos, que os movimentos querem, que essas áreas, que esses bairros querem fazer parte da cidade. Também as zonas especiais de interesse social podem ser destinadas no município para promover a produção de habitações populares. Em alguns locais onde o bairro é muito valorizado, você pode aplicar as ZEIs para tornar mais acessível o valor do metro quadrado daquele território por meio dessa instituição da Zona Especial de Interesse Social. Então, quer dizer que quando a gente está falando de regularização fundiária, de reforma urbana, estamos sempre visando o interesse de todos os agentes envolvidos. Portanto, se o município não está interessado em outorgar a concessão de uso especial para fins de moradia, fica mais difícil. Fica mais difícil se o município trabalha contra, se a prefeitura trabalha contra. Mas, também para que se esclareça, a concessão de uso especial para fins de moradia é um direito. O morador requer para o município, pela via administrativa, esse direito, se ele tiver cumprido os 5 anos de posse, os requisitos
que são semelhantes aos requisitos da uso capião, com a diferença do tempo, que sempre tem que ter ocorrido antes de 2001 esse direito. Então, o morador requer ao município pela via administrativa. Se em um ano o município não der este direito voluntariamente, o morador pode pedir judicialmente esse direito. A uso capião a gente sempre requer judicialmente. A concessão de uso tem ainda a prerrogativa do município conceder voluntariamente. E é claro que o desejo de todo morador é que seja voluntário. O morador não deseja lutar pela sua regularização pela via judicial, na briga mais dura, mais difícil. Essas brigas apenas acontecem, essa luta apenas chega a um nível mais endurecido, mais complicado, mais duro para todas as partes, porque o município muitas vezes não vê esse lado social, esse problema, essas questões na cidade. Acredito que em Curitiba e em muitas outras cidades onde esse instrumento não é plenamente aplicado, tudo depende também dos agentes públicos do município terem a sensibilidade de promover um amplo programa de regularização fundiária no município, até mesmo utilizando novos instrumentos previstos na legislação para regularização fundiária. Um outro aspecto, professor Bruno, diz respeito à demarcação urbanística, que é um instrumento novo que surgiu há cerca de 3, 4 anos atrás, naquela lei do Minha Casa Minha Vida. Eu gostaria que o senhor nos explicasse o que vem a ser a demarcação urbanística e como é que ela pode facilitar a regularização de áreas ocupadas dentro da malha urbana. Ela vem nesse espírito do que estamos refletindo sobre a uso capião, sobre a concessão de uso, sobre as ex, e que nós comentamos um pouco antes, de que a intenção do morador, a intenção do legislador, é que a iniciativa da regularização envolva todos os agentes, que o município seja um parceiro da regularização fundiária. E os novos instrumentos, a nova legislação, que é a Lei 11.977 de 2009, é a lei que instituiu o programa Minha Casa Minha Vida, contém no seu segundo capítulo uma série de artigos no capítulo chamado Regularização Fundiária. Ela reúne todos esses instrumentos que nós já estávamos falando antes, da Constituição, da Lei de Parcelamento do Solo, do Estatuto da Cidade, e consolida, condensa nesse capítulo da legislação e cria um instrumento chamado demarcação urbanística, que é a iniciativa do município de fazer a regularização fundiária. O município realiza um projeto de regularização fundiária numa área onde haja uma ocupação e, por meio da demarcação urbanística, ele concede o domínio daquela área, a propriedade daquela área para os moradores. Ele realiza a demarcação, registra essa demarcação em cartório e, nesse momento, os moradores recebem um documento chamado legitimação da posse. A legitimação da posse é como se fosse um registro de imóvel. O morador tem um documento que ele pode transferir para o filho dele, ele pode, já permite a herança, ele pode utilizar como garantia. É um documento pleno do seu direito à moradia, chama-se legitimação da posse, e foi criado juntamente com a demarcação urbanística. O morador que recebe esse documento, se passarem 5 anos e nenhum proprietário questionar o domínio daquela área, este documento se converte automaticamente em propriedade plena. Então, a demarcação urbanística, na verdade, é uma espécie de uso capião ao contrário. A gente chama de uso capião quando a gente conta a posse para trás. Se a pessoa já exerceu a posse por 5, por 10 ou por 15 anos, depois desse prazo, ela pede para o juiz, judicialmente, e recebe o domínio. A demarcação urbanística é ao contrário. O município dá o documento de legitimação da posse hoje, passam 5 anos, o morador recebe esse domínio administrativamente, ou seja, não depende de decisão judicial. Esse é o ponto favorável, quer dizer, é uma situação conjunta do agente público com o morador em vista da regularização fundiária. É uma regularização, portanto, promovida com a sensibilidade, com a atuação proativa dos agentes públicos. Professor Bruno Meirinho, eu tenho informação de que o senhor tem atuado também na regularização de áreas de terras
na região amazônica. Gostaria que nos explicasse esse seu trabalho profissional e como ocorre essa regularização fundiária na Amazônia. É muito interessante mesmo, porque mostra os inúmeros significados, os inúmeros sentidos da regularização fundiária. Aqui nas cidades do Sul, do Sudeste, a regularização fundiária está muito relacionada com essas ocupações que surgiram em virtude da industrialização das cidades, do êxodo rural, do crescimento das cidades desordenado. E aí surgem as ocupações irregulares e a regularização fundiária como uma questão de interesse social mesmo, de inclusão dessas famílias e de garantia do direito à moradia. Na Amazônia, nos territórios envolvidos na Amazônia Legal, existe um grande número de áreas que pertencem à União, por uma questão estratégica mesmo. A Amazônia ela é uma grande região do país que pertence, que é controlada pelo poder público, para que possa ser preservado seus recursos naturais, para que possa ser preservado esse recurso estratégico da nação. Mas muitas cidades, algumas cidades se constituíram nessa região, por exemplo, capitais de estado, Manaus, Macapá, ou então cidades, centros regionais desses estados, são centros urbanos que se constituem em meio a esse grande território da União, que pertence, portanto, ao poder público. E até hoje, essas áreas, mesmo grandes centros já consolidados, os moradores desses locais não têm o documento dos seus imóveis porque pertencem à União. Não houve uma regularização fundiária desses imóveis, houve uma autorização do governo de que as pessoas vivessem lá, de que se constituíssem as capitais nesses locais, mas não houve uma titulação desses moradores. E aí, então, existe uma política pública do governo federal para promover a regularização fundiária de cidades inteiras nessa região que ainda pertencem à União. E esse programa é muito interessante porque ele exige como contrapartida que as prefeituras, que os municípios realizem um planejamento urbano desse seu território. Então, os municípios devem entregar um plano diretor do governo federal, identificando as vias, as avenidas, a estruturação viária, e, em contrapartida, o governo federal autoriza que o município entregue aos moradores dos lotes, dos terrenos, os seus documentos. Então, é um programa muito importante de regularização fundiária também, num sentido mais amplo. Agora, uma última pergunta de caráter pessoal. Nas últimas 2 eleições, o senhor foi candidato a prefeito aqui de Curitiba. Sim. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito da sua experiência como candidato, o que isso contribuiu na sua formação profissional. É muito importante que a gente discuta a cidade como um todo, e o período das eleições municipais é o momento em que o tema da cidade se torna um assunto debatido por cada cidadão, porque as pessoas estão decidindo o seu voto, estão decidindo o seu candidato, e a política, então, é muito mais discutida. Eu acho que as pessoas devem ver e debater a política o tempo todo, não é, Jorge? Não somente no período das eleições, é apenas porque nesse período das eleições esse assunto toca a todas as pessoas, ele vai para a casa de todo mundo no programa eleitoral, então a gente acaba convivendo mais intensamente. Mas a política deveria ser apropriada por todos, porque é fora do período eleitoral que a gente pode aferir se o nosso candidato, se a pessoa que a gente elegeu está realizando o seu trabalho, se a pessoa que no período das eleições mostrava toda aquela sensibilidade, se ela realmente tem essa sensibilidade no seu mandato, na sua atuação. E eu percebo muito isso, que no período da campanha, as pessoas, principalmente a população mais carente, ela é o momento em que ela apresenta todas as suas demandas e exige dos candidatos a máxima sensibilidade. E os candidatos, portanto, assumem compromissos com as pessoas, o que é muito democrático. E acho que a democracia, então, tem que ser exercida também depois no cumprimento desses compromissos. Eu tenho um desejo, um sonho, Jorge, de que Curitiba possa avançar com agentes públicos cada vez mais sensíveis e que esse tema da regularização fundiária, que em Curitiba atinge mais de 10% da população, é um número bastante grande de pessoas
na cidade de Curitiba que dependem, que demandam, que desejam a regularização fundiária e que pedem isso na campanha. Eu vi isso acontecer nas 2 vezes que fui candidato, vi essa pauta acontecendo e vejo isso cotidianamente porque convivo com essas comunidades, trabalho com algumas dessas comunidades em ações de uso capião, em reivindicações ao poder público para que tenha políticas de regularização fundiária e acredito que é possível ter uma política sensível nesse sentido. Eu falo do caso de Curitiba, que é outro caso que nós conhecemos muito bem, não é, Jorge? Jorge Claro. também tem uma experiência, tem um conhecimento desse assunto aqui na cidade, mas essa realidade eu também conheço outras cidades. Essa realidade ocorre nos grandes centros urbanos e até mesmo em pequenas e médias cidades. Ocorre a demanda da regularização fundiária. Então, esse grande percentual de famílias que vive em ocupações irregulares é uma realidade nacional. E é preciso ter políticas e é preciso ter agentes públicos municipais, gestores, servidores públicos municipais, ou seja, pessoas, não é somente o diretor político, não é somente aquele representante eleito, o prefeito ou os vereadores, é também todo o corpo de servidores do poder público municipal tem que estar sensibilizados por essa questão, né? E a gente acredita que os cursos, que os seminários, que as discussões sobre esse assunto ajudam a difundir a grande questão, grande luta dos movimentos, que é a regularização fundiária, que pode assegurar o direito à moradia para milhões de brasileiros. Então, nós entrevistamos o professor Bruno Meirinho, ele é mestre em planejamento urbano, o tema foi a reforma urbana. Professor Bruno, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado aos que nos acompanharam. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele tem o apoio cultural do Instituto Wilson Pickler. Neste segundo bloco, nós vamos debater o saneamento básico e a saúde pública. Para isso, nós convidamos a mestre em gestão urbana, Amélia Bortoli, e o estudante de medicina, Ângelo Anay Bortoli, ambos filhos do casal Dr. Juarez Bortoli e da professora Alice Anay Bortoli. Amélia Anay Bortoli possui graduação em Engenharia Ambiental pela PUC do Paraná e também graduação em Direito pelo Centro Universitário Curitiba, Unicuritiba. Ela é especialista em Direito Socioambiental e mestre em Gestão Urbana pela PUC Paraná. Bolsista da CAPES, também foi diretora jurídica da Associação, diretora jurídica da Associação Paranaense dos Engenheiros Ambientais e advogada do escritório Palma e Bortoli, advogados associados. O Ângelo Anay Bortoli, acadêmico do 9º período do curso de Medicina da Universidade José Rosário Velano, Unifenas, do campus de Alfenas, Minas Gerais, também bolsista do CNPq para a modalidade de graduação sanduíche na Coreia, na Universidade da Coreia, na cidade de Seul, Coreia do Sul. Ele tem experiência em pesquisa nas áreas de morfologia, com ênfase em anatomia humana e cirurgia experimental. Eu gostaria de, inicialmente, perguntar aqui à professora Amélia Bortoli
o que o saneamento básico, como é que ele pode contribuir para a profilaxia daquelas doenças mais comuns da infância, aquelas doenças das crianças? Nós sabemos que, principalmente nas periferias, há muitos problemas de doenças envolvendo as crianças por falta de saneamento básico. E você elaborou um trabalho científico sobre isso, parece que teve o apoio do seu irmão, Ângelo, justamente nessa área, fazendo com que fizesse uma relação entre o saneamento básico e essa profilaxia. Isso, então o nosso artigo, ele focou ali tentar demonstrar a importância da interdisciplinaridade no tratamento das doenças relacionadas ao saneamento básico. Então, eu como engenheira ambiental dei ênfase à questão do saneamento e ele tratou mais a fundo a questão das doenças, né, relacionadas às doenças intestinais comuns na infância. Então, o que a gente tem? A gente tem a saúde pública, que é a ciência que estuda a questão das doenças que ocorrem em função da insalubridade ambiental. Então, essa ciência ela visa o estudo de medidas para proporcionar qualidade de vida para a população, melhores condições de vida, promover a saúde, desde o diagnóstico até o tratamento da doença em si. E quando a gente fala em saúde pública, a questão da salubridade ambiental é essencial nisso. E o saneamento básico, ele é uma das medidas existentes para fazer a prevenção dessas doenças relacionadas à saúde pública. Então, quando a gente fala em saneamento básico, a gente tem aqueles 4 serviços, que são a questão do manejo de resíduos sólidos, tratamento de água, tratamento de efluente e drenagem urbana. Quando a gente está falando de saúde pública, principalmente essas de veiculação hídrica, os principais serviços que vão fazer o combate dessas doenças, é importante dar ênfase ao abastecimento de água e tratamento de efluente. Que muitas vezes a gente fala, o saneamento básico vai combater tudo isso, mas é importante ressaltar esses 4 serviços e dar ênfase a esses outros 2. Então, eu gostaria já, aproveitando, obrigado Amelinha, conversando aqui com o Ângelo, quais são as doenças intestinais mais comuns nessa infância, na primeira infância? Você, como estudante de medicina, agora vai fazer intercâmbio com a Coreia do Sul. Esses problemas, essas doenças são típicas de países subdesenvolvidos, de terceiro mundo? O que diz a literatura e você, na tua experiência prática também, como acadêmico de medicina? Certo. Para fazer o estudo, o artigo científico que foi elaborado, foram vistos vários papéis científicos, como da Organização Mundial da Saúde, publicações do Conselho Federal de Medicina, guias do próprio Ministério da Saúde, que evidenciou que das 4 doenças parasitárias mais comuns que acometem a faixa dos 2 aos 15 anos, estão a giardíase, a ascaridíase, que é a lombriga, né, também chamada de lombriga, as causadas por ancilostomídeos, que é o amarelão, conhecido também era do personagem Jeca Tatu. Isso. Né? E a tricuríase. Essas são as 4 mais prevalentes no mundo, tanto a OMS quanto no Brasil. Mas essas doenças, Ângelo, elas também atingem crianças de países do primeiro mundo, mas de países como o Brasil, países em desenvolvimento, países de terceiro mundo? Ainda existem casos em países desenvolvidos, mas a própria OMS revela que as doenças enteroparasitórias são o principal fator de alteração da população nos bolsões de pobreza no mundo. Ela é o principal fator que contribui para a alteração da mortalidade. Essas doenças podem levar a criança à morte também? Podem. As complicações delas são bem sérias. Você pode ter anemia, retardo no desenvolvimento psicomotor da criança, você tem a desnutrição. E sem contar, isso é uma complicação sistêmica dela. Fora as complicações pela quantidade, pela proporção da infestação. Se for uma infestação maciça,
você pode ter uma obstrução intestinal, você tem casos de apendicite por ascaris, por exemplo. Você tem uma série de complicações mesmo sérias que as doenças podem causar. A criança que brinca na rua, ela está mais sujeita a essas doenças ou essas doenças elas vêm mais da ingestão de água e de outros produtos, frutas, etc.? É que essas doenças, como elas... você é um portador e elimina o cisto, o ovo, a larva, pelas fezes. Então, a faixa etária mais acometida dos 2 aos 15 anos é justamente pela exposição aos agentes. A má higiene, andar descalço nas ruas, brincar com terra. Muitas vezes você tem o cisto, o ovo na mão, você não vê, mas você acaba colocando a mão na boca, né, coçando uma ferida. Então, isso que tem que estar atento, né, o contato com os agentes no meio ambiente. Você não é médico ainda, mas está caminhando, em breve será médico, mas tem uma recomendação de que todo ano a gente deve tomar aquele remédio que elimina essas doenças. Isso. Seria isso? Existem hoje os antiparasitários, né, que pegam a maioria das espécies de parasitas, né, os eumintos, os protozoários, né, que são algumas classes de... Daria para traduzir isso aí, porque está um pouco difícil para... É que assim, nós temos vários tipos de parasitas, certo? A lombriga, por exemplo. A lombriga é um euminto. É um euminto, ele é multicelular. A tênia, que é aquela grande. Isso, ela também é um euminto, porque ela é multicelular, ela tem mais de uma célula. Certo. Os protozoários, eles só têm uma célula. No caso dessas 4 doenças, a giardia é a única que é um protozoário, que é microscópico, você não consegue ver. Um outro aspecto, nós vimos aí, temos acompanhado essas doenças urbanas que já deveriam estar extintas, mas que, infelizmente, elas acabam atingindo a população. Parece que até o ex-presidente Sarney recentemente foi internado e ele estava com suspeita de dengue. Essas doenças também têm a ver com a questão do saneamento? Tem, justamente por conta dos quatro itens que compõem o saneamento, né? A questão do lixo, né, da colocação de lixo em local inadequado, a drenagem urbana, tudo isso predispõe ao aparecimento dessas doenças e ao não controle, na verdade, né? Você não consegue controlar o foco da infestação. Você falou da anemia, que seria uma dessas doenças geradas por esses parasitas. Nós também acompanhamos recentemente que o maior craque que o Brasil tem na atualidade no futebol, que é o Neymar, e ele foi para a Espanha, lá jogar no Barcelona, e apresentou um quadro de anemia. Pode ter origem numa dessas doenças ou é só uma suposição nossa aqui? Eu acho que é mais uma suposição, porque a casa dele deve ter um saneamento básico bem feito, tomar uma água tratada sempre. Não tem nenhum problema. Eu acho que não. Mas a anemia ela pode ser gerada de um estresse profundo, de uma mudança de comportamento, ou tem a ver com outros fatores? Que a anemia é um sinal que alguma coisa não tá indo bem, né? Pode ser uma carência alimentar de vitaminas, por não ingestão de ferro. Então, o estresse, você pode apresentar uma anemia, né? E junto com a anemia ter algum fator desencadeando isso, né? Alguma doença crônica também pode levar à anemia, né? Ela é mais um sinal de que alguma coisa está... Correto. Então, Amélia, você recentemente esteve em Portugal, inclusive num evento científico, e você defendeu um trabalho efetuado aqui em Curitiba, na PUC. Eu gostaria que você falasse a respeito desse teu trabalho científico que foi aprovado nesse evento de Portugal e qual foi a repercussão dele. Isso, então, o evento que eu participei foram as 8ª Jornadas Técnicas de Resíduos Sólidos em Lisboa, né, que aconteceu no Instituto Superior Técnico de Lisboa, e lá era uma troca de conhecimento que aconteceu. O Portugal, né, fez uma conexão com o Brasil e com a Angola, que agora estão fazendo seus planos de resíduos sólidos.
Então, para fazer essa troca de experiência. E eles agora estão rediscutindo a questão dos resíduos sólidos por causa da crise europeia. Então, revendo esses conceitos. E o que a gente foi lá é fazer essa troca de experiência. Então, eu fui mostrar que aqui no Brasil o que está acontecendo, né? Nós estamos elaborando nossos planos municipais de resíduos sólidos, apenas agora. Então, a gente está na fase de elaboração para posterior execução. E os países europeus já estão visando um mercado aqui para vender essa tecnologia que eles já possuem, já que estão tão avançados. Então, o que a gente vê, assim, o Brasil levou artigos científicos nessa área mais de fazer um diagnóstico, mostrar o que está acontecendo aqui, não tinha tanto pesquisas no sentido de desenvolvimento de tecnologia para o tratamento de resíduos, enquanto os artigos apresentados pela Inglaterra, pela Alemanha, eram mais focados no desenvolvimento de tecnologia, que eles agora, né, estão se voltando para nós para tentar vender isso. Então, o que a gente pode ver que é uma carência no Brasil é a questão de discussão de desenvolvimento de tecnologia para o tratamento do resíduo. O teu artigo, qual era o conceito dele e o que ele tratava? Então, o meu foi uma análise a partir da lei. A lei manda os municípios elaborarem um plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. E lá ele elenca o que deve estar contido nesse plano. Então, eu analisei esse conteúdo mínimo e verifiquei a complexidade do plano. E para a nossa realidade, né, se esse plano vai ser fácil de ser elaborado ou não. Levando em consideração a complexidade, que tem questão de diagnóstico, tem incentivo ao desenvolvimento de pesquisa, medidas mitigatórias, compensatórias dos danos causados pelos resíduos, é um plano extremamente complexo, que muitas vezes para um município de menor porte é algo muito complexo para ser realizado em função de não ter o suporte dos profissionais necessários para a elaboração do plano. Então, só a elaboração do plano já é um desafio para nós. Então, posteriormente, a execução vai ser um desafio maior ainda, né? Isso foi a conclusão que você chegou no teu artigo, ou seja, as exigências da lei estão muito acima da capacidade técnica dos municípios? Assim, o que o plano ele determina que seja feito, que seja elencado nesse plano, ele é suficiente para a gente ter uma gestão adequada. Porém, o limite o desafio está aí, em a gente ter pessoas capacitadas para elaborar esse plano. Que às vezes o que a gente vai precisar é do suporte do Estado para conseguir elaborar esse plano, fornecer mão de obra, né, engenheiros, biólogos, para conseguir elaborar esse plano e posteriormente executar. Capacitar, né, todos os gestores públicos para conseguir executar o plano. Então, agora vamos conversar um pouco mais aqui com o Dr. Ângelo Bortoli. Ângelo, eu gostaria que você manifestasse a sua opinião como estudante de medicina, já na fase final do seu curso, a respeito de toda essa polêmica que está acontecendo no nosso país com o programa Mais Médico. São milhares de cidades brasileiras que não têm nenhum médico, os médicos se concentram nas grandes cidades, até na periferia das regiões metropolitanas, nós temos falta de médicos. E você, e como os teus colegas veem esse programa de importar médicos da Europa, de Cuba, até da América do Sul, para atuar nessas regiões longínquas do nosso país. Eu gostaria que você manifestasse a sua opinião e o que você sente como estudante de medicina, o que os teus colegas acadêmicos também, qual é a opinião que mais ou menos circula no meio de vocês? Certo. Esse programa Mais Médicos, ele é mostrado como a solução dos problemas do SUS. Se sabe hoje que realmente faltam médicos em algumas cidades e que tem uma concentração muito grande em capitais e próximas capitais também. Mas o que acontece? Se fala dos salários altos nessas regiões que faltam médicos, de 15 mil, 20 mil por mês, 20 mil reais por mês, mas o que deve ser visto? Que se está faltando médico e o salário é bom, tem algum motivo para o médico não estar indo para lá, que ele não tem interesse em ir para lá. O que acontece? Dentro do meio acadêmico, conversando com os médicos, você tem notícias de como são essas negociações em cidades como esta. Você tem inúmeras histórias de salários atrasados, contratos quase que verbais,
e sem aquelas garantias, né? Que, por exemplo, um plano de carreira que é muito discutido pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Médica Brasileira, que é uma proposta que algo que eles pedem, um plano de carreira, que é o que realmente está fazendo falta. Sem contar a estrutura que muitas vezes você encontra nesses lugares. Porque o médico, para ele exercer a medicina de forma digna, correta, tanto para ele quanto para o paciente, é necessário uma estrutura básica. Um hospital, materiais, medicamentos, uma maca. E muitas dessas cidades têm um déficit nessa questão. Muitas cidades o médico está trabalhando, mas mantém alguns materiais do próprio bolso, compra luva, compra fio de sutura. Então, isso que acaba complicando. Tem um motivo que leva o médico a não querer ir para esses lugares, justamente por falta dessa estrutura e por não ter a certeza do que ele vai encontrar lá, por não ter um plano de carreira, né, por não conseguir ter a certeza do que ele encontra nessa cidade. Um outro aspecto, Ângelo, diz respeito à localização das faculdades de medicina. Normalmente elas estão nos grandes centros. E o aluno, o estudante de medicina, ele passou por uma seleção rigorosa. Eu não sei quantos alunos candidatos tinham por vaga no curso que você passou, mas devia ser centenas. Outro dia eu fiquei sabendo que aqui em Ponta Grossa, próximo de Curitiba, num vestibular, tinha em torno de 400 candidatos por vaga no curso de medicina. Você não acha também que o fato dos cursos de medicina estarem em grandes cidades, grandes metrópoles, isso dificulta para que um médico, uma pessoa criada numa cidade de 1 milhão de habitantes, 2 milhões, ele vá residir lá no interior, em regiões afastadas, sem essa infraestrutura que você já colocou, digamos, básica, fundamental, mas hoje, pelos meios de comunicação, até acredito, quanto à capacitação, o médico ele tem informações do mundo todo. Então, esse aspecto da localização geográfica e da seleção rigorosa que é de um acadêmico de medicina também não dificulta a opção pelo interior? Bom, desde o primeiro dia no curso, você encontra várias pessoas de diferentes lugares do Brasil até na sala. Isso lá na tua faculdade? Na minha faculdade. Mas muita gente que está hoje comigo em Alfenas prestou vestibular em São Paulo, no estado de São Paulo, no estado do Paraná, Rio Grande do Sul. Ou seja, o pessoal está começando a sair um pouco das suas cidades para tentar, justamente por conta da concorrência, tentar o vestibular em outros lugares, tentar o acesso à faculdade em outros locais. E desde o início, sabe-se da concorrência que existe nos grandes centros, né? Isso tem pesado bastante para os estudantes. Eles sabem que entrar no mercado de trabalho num grande centro, hoje em dia está complicado. Está difícil. Tem um outro aspecto, Ângelo, que diz respeito até essa medida provisória do governo, estabelecendo de que os alunos, depois de concluído o curso de medicina, são 6 anos o curso de medicina, eles terão que atuar ainda 2 anos pelo SUS. Qual é a opinião de vocês? O que vocês, como acadêmicos, como estudantes, vocês observam essa situação? Bom, essa questão de ficar 2 anos no SUS, trabalhar 2 anos no SUS para depois conseguir o CRM, né, o Registro Nacional, o que acontece? A ideia que era proposta era colocar justamente como se fosse uma residência. Você tem um preceptor, alguém que te orienta, que observa você lá no trabalho, no posto de saúde, no hospital, né? E faz parte do ensino, vamos dizer assim. Mas hoje você vê que até nas residências existem programas de residência com problemas para encontrar preceptores. Então, basicamente, você faria um programa que colocaria o estudante em uma região, em determinada região, mas sem uma supervisão, por exemplo. Né? Você teria essa dificuldade de logística, de encontrar alguém para observar esse aluno. Né? E sem contar que uma das justificativas do programa é a falta de contato do aluno da medicina com o SUS, né? Que no caso seria só o internato, 5º e 6º ano, né? Contato com o SUS. Mas o que acontece?
na minha universidade, eu posso falar da experiência que eu tenho onde eu estudo. Desde o primeiro ano, o contato com o SUS, né, ele já começa na primeira semana de aula. Temos matérias de políticas e práticas sociais, temos cuidados com saúde materna e infantil, e a maioria dessas matérias, você tem um momento nos PSFs, nos postos de saúde dos bairros. Né? Você tem um contato já com o SUS. Né? E isso, você já começa a lidar, aprender como que é o SUS. Desde o começo da universidade você acaba acompanhando o trabalho lá. E se for uma residência médica esses 2 anos do SUS, você acha que é válido? É válido, porque tanto que essa foi uma proposta também batida pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Médica Brasileira. Ela é melhor do que você forçar o aluno a ficar 2 anos no trabalho no SUS, né, sem a opção dele, né? No caso da residência, você tem uma garantia, você acaba saindo de uma forma melhor. Você vai fazer agora um período, uma graduação sanduíche na Coreia do Sul, na Universidade de Seul, que é a capital da Coreia do Sul. Eu gostaria de que você nos explicasse por que você optou pela Coreia do Sul, apesar de que você é descendente de japoneses, né? Mas fica próximo ali. Não pelo japonês, pelo Japão, ou pelos Estados Unidos, ou pela Europa. Bom, isso é uma pergunta que todo mundo faz. Né? Porque o que acontece? Hoje, a maioria das vagas do programa Ciência Sem Fronteiras são dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália. Só que o que eu queria... Quando eu escolhi o país, o que eu visei? A universidade. Quais universidades que tem disponível em cada país? Certo? E a Coreia do Sul passou por uma revolução educacional muito grande que funcionou e hoje é um dos melhores países, com um dos melhores ensinos do mundo. Né? E as universidades que apresentavam, que tinham oportunidade de eu conseguir entrar por esse programa, as melhores universidades estavam na Coreia do Sul. Né? Eu tinha a chance de ficar numa universidade de ponta, com uma tecnologia de ponta, com pesquisa, com professores bons, foi na Coreia do Sul. E sem contar que a chance que eu vou ter de conhecer novas tecnologias, técnicas, lá pela Ásia mesmo, pelas inovações que eles trazem para as publicações científicas que eles produzem, tudo isso foi um ponto diferencial. Basicamente, o que você vai se dedicar lá na Universidade de Seul? Bom, lá a minha intenção é ver de tudo um pouco. Já estou matriculado em matéria de saúde pública, radioterapia, neuroclínica, né? Clínica neurológica. A minha intenção é ver um pouco de cada área, né? Justamente para tentar absorver o máximo possível, né? E trazer para cá depois. Você vai ficar 1 ano lá? Vou ficar 1 ano. Então, nós entrevistamos nesse segundo bloco de Gestão Pública em Debate a advogada, engenheira ambiental e mestre em gestão urbana, Amélia Bortoli, e também o estudante de medicina, Ângelo Anai Bortoli. Amélia e Ângelo, eu não tenho dúvidas de que vocês contribuíram muito na formação dos nossos alunos de gestão pública. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, Ângelo. Obrigado.